Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à minha sala, a tua sala, a nossa sala de matemática. Você já preparou todo o seu equipamento aí? O seu caderno, lápis, borracha? Precisa, hein? Precisamos registrar, porque hoje vamos ver fatoração pelo trinômio do segundo grau. Entendeu alguma coisa? Pois é, por isso que eu falei do caderno. Pega o caderno para que possa registrar esses detalhes, para que você possa entender essa forma de fatoração, ok? Vamos lá? Então, o que nós vamos fazer? Retomar conceitos de fatoração aplicando em equações do segundo grau, ok? Por isso, um trinômio do segundo grau, 3 termos, dentro de uma equação, ok? Então, nós vamos resolver a equação. Então, precisamos, para isso, lembrar de algumas ferramentas, né? Ferramentas que podemos utilizar para fatorar esses polinômios, porque fatorando eu consigo encontrar a solução da equação do segundo grau. E a partir dessa equação fatorada, a gente consegue achar a resposta, ok? Por isso que é tão importante saber fatorar. Então, olha lá. A fatoração pelo fator comum é quando você encontra alguém que tem nas duas parcelas, nas 3, nas 4, ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho 3x. Então, 3x é o fator que aparece em todos. Então, a gente coloca ele em todos os monômios. Então, a gente coloca ele na frente. Então, a gente multiplica através disso. E temos por agrupamento, que nada mais é do que usar essa técnica de colocar em evidência o fator comum 2 vezes. Então, olha aqui, ó, eu tenho aqui um trinômio. Então, aparentemente, não tem nada em comum nos 3 ao mesmo tempo, né? Eu tenho x do primeiro e do segundo e só, não tem mais nada. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos desmembrar o termo central para que apareça 4. E daí eu consiga algo em comum nas 2 primeiras parcelas e nas 2 últimas. Então, eu preciso desmembrar de forma conveniente, né? De qualquer jeito, não vai dar certo. Então, olha aqui. Se eu transformar o menos 5x, eu vou abrir ele. Eu vou transformar em menos 2 e menos 3. Ok? Transformando em menos 2x com menos 3, eu tenho algo em comum na primeira e na segunda parcela, que é o x. E tenho algo em comum na terceira e na quarta, que é o 3. Posso colocar em evidência. E é isso que a gente vai fazer, ó. Colocando x em evidência, sobra x menos 2. Para que eu possa dar continuidade nessa fatoração, esse mesmo x menos 2 teria que aparecer aqui. Então, para isso, eu coloquei o menos em evidência, ó. Colocando o menos em evidência e o 3, a primeira parcela que sobra é só o x. Esse mais, se eu tenho menos na frente aqui, para ele dar mais, eu preciso que apareça um outro menos. Então, menos com menos, mais. 3 vezes 2, 6. Então, meio que eu dei uma forçadinha aí para aparecer x menos 2 e x menos 2. Para continuar essa fatoração, coloco x menos 2 em evidência, sobra o x menos 3. Então, repare como esse trinômio aqui do segundo grau aparentemente não tinha como fatorar. E a gente desmembrando o termo central de forma conveniente, eu consegui fatorar, ó. E fatorando, gente, eu tenho um produto que é 0. E quando aparece um produto que é 0, acabou nosso problema. Porque as 2 parcelas vão ser igualadas a 0 e pronto. A gente resolve a equaçãozinha do primeiro grau e tem a resposta do nosso problema. Ok? Por isso que é tão importante. Então, vamos lá trabalhar um pouquinho dentro desse exercício aqui. Ele fala, determine o conjunto de solução de x² menos 4x menos 21 igual a 0. Não sei resolver a equação do segundo grau. Beleza. Será que eu posso fatorar isso aqui de forma conveniente, que eu consigo usar a técnica da fatoração por agrupamento? Ou seja, mexer um pouquinho nesse menos 4x aqui, transformar ele em alguma outra coisa, que daí eu tenho 4 monômios, consigo algo em comum nas 2 primeiras, consigo algo em comum nas 2 últimas. E consiga dar continuidade na última linha da técnica por agrupamento? Eu vou deixar você pensar um pouquinho, depois eu vou te dar umas dicas de como desmembrar isso aqui de forma conveniente. Mas vamos esperar, vamos ver o que você consegue fazer aí sozinho e eu já volto para a gente terminar esse exercício.
Vamos lá. Conseguiu? Você abriu aquele menos 4x, transformou em outras coisas? Por exemplo, o que, professora? Por exemplo, menos 4x, você pode abrir em menos 2x, menos 2x. Ou você pode abrir menos 1x, menos 3x. Ou então usando um número maior do que o menos 4, né? Por exemplo, menos 6x mais 2x. Menos 6 com mais 2 dá menos 4. Então, repare que você tem várias possibilidades, né? E por isso que eu falei que eu ia dar uma dica para você, porque como tem várias possibilidades, você vai ficar testando várias e várias, uma hora você vai cansar, né? Então, eu vou te dar uma dica de como você fazer isso da forma correta, que dê certo essa fatoração por agrupamento, tá bom? Então, vamos lá. Não sei resolver a equação do segundo grau, então eu vou fatorar para ver se eu consigo resolver. Se eu fatorar, eu resolvo, porque aqui vai ter igual a zero, ó. Se eu transformar isso aqui numa multiplicação, igual a zero, fechou. Eu termino esse exercício. Então, olha lá. Veja que não se trata de um trinômio quadrado perfeito, porque o 21 não possui raiz quadrada exata. Então, olha aqui, eu poderia tentar verificar se ele é raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 21, não tem. Então, não dá para tentar fatorar porque ele não é um trinômio quadrado perfeito. Dessa forma, não dá. Então, nós vamos tentar por agrupamento, ok? Que é desmembrando o termo central. Então, por isso devemos transformar a expressão um polinômio com 4 termos. Repare que era um trinômio, eu só tinha 3. Desmembrando o segundo termo, o termo central, que é menos 4x, né? De forma conveniente. Tá, professora, qual é essa forma conveniente? Como é que eu vou adivinhar? Vou ficar testando várias vezes? Não, olha lá. Uma dica é você pensar em 2 números que somados dão menos 4. Lembrem que menos 4 é o termo central, não é? Isso. Então, 2 números que somados dão esse termo central, que é menos 4, e que multiplicados dão o último termo, que é menos 21. Professor, existe isso? Existe. Entendeu? Então, você vai pegar o teu trinômio e vai tentar pensar em 2 números que somados dão o termo central, com o sinalzinho, tá, gente? Traz o sinal. E que multiplicados dão o último termo. Se você conseguir achar esse número, é esses números que você vai usar no desmembramento. Vai dar bem certinho. Tá bom? Então, no caso aqui, ó, 2 números que somados dão menos 4 e que multiplicados dão menos 21. Comece pela multiplicação, né? Quais são 2 números que vêm na tua cabeça que multiplicados dão 21? Eu não sei na tua, mas na minha só vem 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Tá, tem que ser negativo. Beleza, tem que ser negativo. Mas na multiplicação, qualquer um dos 2 pode ser negativo, que o produto vai dar negativo. Então, você decide quem deve ser negativo olhando para a expressão de cima, porque eu tenho que juntar os 2 números e tem que dar menos 4. Para que dê menos 4, o maior desses carinhas aqui, ó, vai ter que ser negativo. Menos 7 com mais 3 dá menos 4. Se você deixasse o 3 negativo, ia ficar 7 menos 3, dá 4 positivo. Dá errado. Entendeu como é que funciona? Então, os números que eu vou desmembrar o menos 4 vai ser 3 e menos 7. Então, no lugar de escrever 4x, eu vou escrever 3x menos 7x. Ok? Ó, mais 3 e menos 7. Ok? Professora, poderia escrever o contrário? Menos 7x mais 3? Sim, poderia. Mas, se você substituir primeiro o 7 e depois o 3, não vai dar certo na sequência, tá bom? Então, assim, se você substituir numa ordem e não der certo, tenta inverter, ok? Aí você consegue, pelo menos você vai tentar apenas 2 vezes e não várias formas. Eu vou fazer o seguinte, como é uma dica bem importante, eu vou parar aqui um pouquinho, eu quero que você copie isso aqui para você lembrar qual é essa dica. Que o número central, você tem que buscar 2 números, que o número central tem que dar aquela soma, e esses 2 números multiplicados tem que dar o último termo. Copia aí que a gente já continua.
Muito bem, copiar e registrar essa dica, vamos em frente. Então, nós substituímos no lugar do menos 4x, o mais 3x menos 7. Repare que está em vermelho. E agora eu tenho 4 termos. Tendo 4 termos, eu consigo fatorar. Olha lá, ó. Coloco o x em evidência na primeira, sobra x mais 3. Se eu colocar o 7 em evidência, vai sobrar menos x menos 21, menos 3. E não é o que eu quero, porque tem que ser igual ao anterior para eu continuar a fatoração. Então, eu coloco menos 7 em evidência. Sobra apenas o x da primeira, menos com mais, menos. Então, aqui sobra o mais 3, ok? E agora, x mais 3 com x mais 3 é o meu novo fator comum e eu coloco em evidência. Vai sobrar x menos 7, igual a 0. Então, repare que não ficou tão fácil, mas agora já não está mais tão difícil, né? Você já sabe essa dica, já sabe como substituir, como desmembrar o termo central. E quando um produto é nulo, o que acontece? Significa que um dos dois fatores tem que ser igual a 0. Então, escreve cada um deles igual a 0. Olha lá, ó. X mais 3 igual a 0 ou x menos 7 igual a 0. Resolve. Letra para um lado, número para o outro. Mais 3 passa para o outro lado, menos 3. Pronto, já achei. X igual a menos 3. Ou menos 7 passa para o segundo membro, mais 7. Então, x igual a 7. Duas soluções. Uma equação do segundo grau, duas soluções. Menos 3 e 7. Conseguimos resolver uma equação do segundo grau usando a fatoração. Foi moleza? Não. Mas agora você já sabe dessa dica preciosa. Guarda ela que possivelmente vamos usar ela novamente. Ok? Então, resolvido o nosso problema. Vamos para o 2. O 2 diz assim: um terreno retangular tem 360 metros quadrados de área. A frente desse terreno tem 18 metros a menos que a lateral. Quais são as dimensões do terreno? Então, o que você faz? Você desenha, você escreve as informações que ele te deu. Ele disse que a área, 360 metros quadrados de área, então ele te deu a área. Provavelmente você vai usar a fórmula da área do retângulo, afinal é um terreno retangular. Então escreve todas essas informações aí e, claro, você não tem as dimensões, então escolhe uma letra para chamar esse valor desconhecido, ok? Tenta montar alguma coisa aí, eu já volto.
Conseguiu? Tem que escrever, gente. Não basta só ficar pensando, porque é muita informação para a tua cabeça lembrar. Escrevendo no papel, você está vendo as informações. Então, vamos escrever. Terreno retangular tem área 360, beleza. E a frente tem 18 metros a menos que a lateral. Então, vamos fazer um desenho. A área 360, não sei quanto é a frente. Quando eu não sei, eu chamo uma letra. Ah, eu adoro X, gente, adoro. Então, X. E ele disse que a lateral é 18 metros a menos que a frente. 18 metros a menos que a frente. Então, X menos 18. Pronto. Coloquei as informações, agora eu vou usar essa fórmula da área, porque foi a única coisa que ele me deu. Então, você vai usar. A área de um retângulo é dada pela multiplicação da base vezes a altura. Quem é a base aqui? Eu chamei de X. Quem é a altura? X menos 18. Então, eu tenho uma equação aqui, ó. O exercício pede as dimensões do terreno. X é uma dimensão, não é? Então, se eu encontrar X, eu encontro essa dimensão e também encontro a lateral do terreno. Então, tudo está preso, vinculado ao fato de eu encontrar o valor de X. Então, vamos mexer nessa equação, tá bom? Então, olha lá. Vou fazer a distributiva aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 18, menos 18x. Vou jogar todo mundo no primeiro membro. Então, eu vou ter essa equação do segundo grau, ó, esse trinômio. X ao quadrado, menos 18x, menos 360 igual a zero. Não tem nada em comum. Não posso extrair a raiz, até do primeiro eu posso, né, do primeiro termo, da x. Não tem raiz quadrada de 360. Então, vamos tentar por agrupamento, ok? Vamos tentar desmembrar esse 18. Lembra da dica que foi dada? Eu preciso buscar dois números que somados dão menos 18 e que multiplicados dão menos 360. Ok? Começa pela multiplicação. Beleza, é um número grande. Mas você sabe que a diferença entre eles tem que ser 18. Foca primeiro na diferença, depois a gente vê o sinal. Então, são números que estão relativamente perto um do outro. Então, olha lá, ó, 2 vezes 3, 3 vezes 12, perdão, 3 vezes 12 é 36. Estão relativamente perto esses números, né? 18 unidades de diferença. Então, acrescenta um zero. 12 vezes 30, 360. Ok? Daí tem que saber a tabuada, né? A tabuada ajuda muito. Aí, beleza. Quem que vai ter que ser negativo? Bom, aqui deu negativo, então qualquer um desses dois números basta. Mas, para que a diferença seja menos 18, o maior tem que ser negativo. Então, aqui vai ser menos 30 com 12. Então, esses dois números que eu vou desmembrar é menos 30x e mais 12x. Então, vamos reescrever o menos 18, ó. Menos 30x mais 12, ok? E agora, fatorando, ó. Coloco o x em evidência nas duas primeiras e 12 em evidência nas duas últimas parcelas. Tem uma nova parcela em evidência que é o x menos 30, ó. Então, sobra na segunda x mais 12. Cheguei numa multiplicação, gente, igual a zero, acabou o problema, né? Só escrever cada um deles igual a zero. X menos 30 igual a zero, dá que x igual a 30. X mais 12 igual a zero, dá que x igual a menos 12. O meu problema trata de medida de terreno. Existe medida de terreno negativa? Não. Então, o menos 12 não me serve. Então, a medida que me serve é o 30. 30x é uma medida, certo? E a outra é x menos 18. 30 menos 18, 12 é a outra medida. Encontrei as medidas do terreno. 30 por 12. Ok? Foi difícil? Foi fácil? Mas tem que usar a dica, tá bom? Aquela dica de dois números multiplicados e somados. Tá bom? Daí fica mais fácil desmembrar o termo. Então, o que vimos hoje? Fatoração para resolver as equações. Perfeito, né? Você tem uma equação, usa a fatoração para encontrar a solução. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, guardem essa dica e a gente se vê na próxima aula. Até mais!